gente não escolhe isso. A gente recebe por livre e espancada vontade. Todo mundo passa por isso. Depois a gente pode ir mudando a nossa personalidade, a gente vai sempre se refazendo, se delimitando, para usar o limite novamente. Mas a gente vai sempre tendo limite. E a gente vai nunca gostando de ter limite. Então aí entra um pouquinho do sofrimento, da angústia, de alguma coisa arraigada na gente, que são sentimentos negativos e que a gente insiste em negar, mas que fazem parte desse processo de formação do ser humano. Dizem que a gente é a soma das 6 pessoas que mais nos influenciam. Não sei como é que fizeram essa conta, mas eu acho legal, a ideia é elucidativa, porque realmente a gente vai se identificando, as pessoas vão mudando, a gente vai conhecendo outras pessoas. Claro que aquela formação inicial, ela parece que ela tem um impacto forte na gente, aquilo que a gente era quando a gente era criança e que a gente vai recebendo toda essa carga do pai e da mãe, toda essa exigência de ser uma pessoa transferida pelo pai e pela mãe, ou quem quer que seja que ocupe esse papel, a gente não consegue sair totalmente dela, o que é bom, porque faz parte da nossa personalidade, mas que a gente vai criando outras possibilidades, a gente vai. E talvez uma dessas pessoas, 6 pessoas que mais nos influenciam, talvez seja a gente mesmo, essa capacidade que a própria filosofia ensinou pra gente, por isso que é legal esses ensinamentos que se sustentam em pé depois de muito tempo. Ela nos ensina que existe a síntese. Tu produz ideias novas que ninguém nunca pensou. Tudo bem que pode ser baseado numa outra ideia, normalmente é assim, né? A tal da tese, da antítese, é a tal da dialética. Talvez a nossa existência seja justamente para isso, baseado em toda essa influência, toda essa identificação que a gente tem com todo mundo, que é importante para a gente por qualquer motivo. A gente tem que buscar lá, em toda essa conversaiada aí, quais são as nossas falas autênticas, que a gente possa a gente mesmo ter sintetizado. Talvez seja impossível, talvez a gente busca só aquela que mais nos convém no momento. Mas em suma, assim, o que eu quero tentar passar? A gente sofre a ação da lei, a gente não gosta, a gente cria mecanismos até para tentar transgredir essa lei, só que chega um momento que essa lei, ela é nossa, ela é a nossa própria lei. E fica um pouco mais difícil da gente transgredir, porque a gente vai estar desrespeitando a gente mesmo. Só que isso talvez acontece toda hora. E por isso, de novo, a angústia. Eu falei um pouquinho ali esse negócio da liberdade da criança escolher. É só porque eu sei que hoje tem essa tendência, mas uma das coisas que a gente precisa fazer sempre, em qualquer escolha, é assumir a consequência dessa escolha. E a gente pode escolher, a gente sempre está escolhendo. Mas quando a gente é criança, talvez a gente não tenha todo o arcabouço necessário, a gente não recebeu a quantidade de não suficiente, de repressão suficiente, para a gente entender um pouquinho melhor do mundo. A nossa visão de mundo, claro, não para todo mundo, e não é igual para todo mundo, mas ela é deturpada. Quanto mais a gente vive, quanto mais nãos a gente recebe, a gente vai entendendo um pouquinho melhor como é que funciona essa inter-relação humana e da sociedade, essas possibilidades e essas obrigatoriedades que existem no mundo. E se a gente, como criança, que recebe essa demanda do pai e da mãe, por mais carregada de outras coisas que tenha, as expectativas, as projeções, tudo que pai e mãe colocam em filho, mas recebe essas determinações que não sejam só responsabilidade da criança, depois no futuro pelo menos tu vai ter a quem culpar, não só a ti. Claro que fica mais fácil se culpar o outro, sempre é mais fácil culpar o outro. Assumir a responsabilidade requer mais trabalho, traz desconforto assumir responsabilidade, mas ao mesmo tempo traz esclarecimento. Eu acho que aquela busca daquela síntese
interna da gente levar a vida para descobrir quem a gente realmente é, nada mais é do que assumir responsabilidade. Porque lá no fundinho a gente sabe o que é certo e o que é errado. A gente aprendeu isso. Dentro das leis humanas aí a gente sabe o que é isso. Mas também a gente sabe que a gente foi desenvolvido, que a gente é influência dessas pessoas importantes para nós. O Lacan dizia que, né, que o desejo da gente é o desejo do outro, porque a gente vai aprendendo a gostar de coisas baseado nessa influência que os outros têm sobre nós. E o desejo, sempre quando eu falo em desejo, o ser humano é feito de vontade, é feito de querer as coisas. O sol de novo me atrapalhando aqui. Mas é... Puta que eu pariu. Agora não vou conseguir terminar porque esse sol aqui vai atrapalhar aqui meu lindo semblante. Então só para terminar, quando eu falo de desejo, eu falo desse entusiasmo da gente andar pela vida, para a gente se conhecer e conhecer o que existe no mundo e assumir as responsabilidades que são necessárias e entender que a gente é influenciado e que é bom, porque pelo menos a gente não carrega tanto fardo sozinho. A gente consegue distribuir esse peso aí. Então tá, vou ter que ir. Até mais, beijos mil, até a próxima.